Bom dia, meus amigos, que a paz de Jesus nos envolva. Nós entramos aqui 3 minutinhos antes para dar tempo do pessoal ir chegando e, e com isso a gente vai se preparando aqui, organizando as coisas, né? Aí, assim, quem está chegando aí, me dá um ok aí em relação ao som, em relação à imagem, se está distorcida alguma coisa, para a gente dar tempo de a gente ajeitar aqui a imagem, né? Eu tenho aqui, eu vou ter que sair aqui de uma página e entrar na outra página. Irmãos Samaritanos, ali, a Maristela, vamos ver, amor, a sua senha do Face é qual? Tá ligado aí? Bota aqui para mim. Bom dia. Bom dia, Daisy. Bom dia, irmãos samaritanos. Hoje a palestra... Bom dia, Vânia. Hoje a palestra é para os irmãos samaritanos, que eles... Esse conceito dos irmãos samaritanos, eles nos aproximam, né? Porque os samaritanos são aqueles que trabalham, são os curadores, aqueles que trabalham em nome de Maria, para que possamos assim, ser amparados, né? por espíritos de grande projeção, mas que também com extremo carinho e extremo amor, que eles não se importam com as nossas dificuldades. Então, assim que eu me sinto toda vez que sou convidado pelos irmãos samaritanos para fazer uma palestra, que apesar das minhas dificuldades, eles mesmo assim, eles me chamam, solicitam a minha participação, e é muito mais por caridade do que por qualquer outro motivo, né? A Ivana é minha diretora assistente aqui, ela que me orienta aqui nessa parte de informática, porque eu sou extremamente perdido aqui. Não está entrando a imagem aqui, ó. No seu. Deve ser porque eu já tô no celular. Ah, então já sei. Vou sair aqui e vou entrar no outro. Eu tô te assistindo pelo celular. Só um minutinho, tá, gente? Que a gente está acertando aqui a logística. E... Fala sobre o tema hoje. Hoje nós estávamos conversando aqui e nós havíamos escolhido como tema, inicialmente nós íamos falar da água fluidificada. Mas qual foi o nosso ângulo de visão aqui nesse aspecto? De não falarmos apenas da água fluidificada, não que não fosse importante esse assunto, evidentemente que é assim. A questão é que a água fluidificada, ela nos beneficia independente dos nossos pensamentos ou dos nossos desejos. Então, para dar uma abrangência maior, bom dia Liz, bom dia Cláudia, nós optamos de falar sobre o culto do Evangelho no lar.
porque aí ele tem uma abrangência maior, e nesses momentos de quarentena, quanto mais nos acercarmos de assuntos que nos elevam à convivência familiar, acreditamos ser muito melhor, né? Então, nós estamos aqui nos preparando, e confesso a vocês que eu ainda continuo brigando aqui com essa tecnologia aqui. Eu faço comentário aqui, se você quiser. Tá. Mas aqui não entra, porque eu queria botar aqui. Mas, enfim, vamos lá. Tudo pronto? Podemos começar, então, com as graças de Deus, né? Vou repetir que hoje, o estudo da manhã de hoje, ele é a pedido do Grupo Espírita Irmão Samaritano, aqui do Gardênia, em Jacarepaguá, onde, com graça, um número bastante razoável de colaboradores, trabalhadores, em prol da comunidade carente do Gardênia, e visando sempre a prática e a difusão do Evangelho de Jesus, segundo a interpretação da doutrina espírita. E como é comum, nós vamos iniciar o nosso estudo com uma página de orientação do nosso tema, que foi ditado pelo benfeitor Emmanuel e consta no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia do nosso mentor Francisco Cândido Xavier. E nesse livro, a introdução do livro, o primeiro capítulo, do livro, o título é O Culto Cristão no Lar. Após a leitura, nós vamos fazer a nossa prece de início das tarefas. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão, de outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a maneira dos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos recolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram uma assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim
no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Te buscamos, amado Mestre, nesse momento, sentindo a presença de tantos amigos espirituais que nos auxilia a caminhada na terra, que vêm em busca do teu amor, Jesus, para nos elucidar, esclarecer os nossos pensamentos, amainar os nossos corações, para que aprendamos, Senhor, fazer do nosso lar um templo de amor, um templo de compaixão, de compreensão e de amparo. Permita, Senhor Jesus, que em cada lar, conectado ao Teu Evangelho nessa terra santa e bendita, seja amparado pelo Teu olhar misericordioso. Associa-nos, Senhor, ao Teu amor, transformando cada célula minúscula que é a nossa família, a nossa casa, para que possamos implementar dentro dos nossos corações a transformação necessária que queremos tanto, que o mundo repouse em paz. Mas a paz que Tu nos oferece e não a paz que o mundo tenta nos dar. Ampara-nos, Senhor, abençoando a todos aqueles que, porventura, Senhor, venha a se conectar com o Teu Evangelho através do culto cristão no lar. Que o Teu amparo, a Tua luz e a Tua misericórdia e o olhar compassivo e amigo de Teresinha de Jesus nos ampare para a tarefa dessa manhã com as graças de Deus. Graças a Deus. Bom, a gente é uma pedra, né? Mas pedra também, quando a água é persistente, que é o Evangelho de Jesus, a pedra vai, assim, minando a resistência da água e a gente demonstra uma fragilidade que não é comum. Mas, então aí, a nossa proposta é de estudarmos, fazermos uma análise acerca do culto cristão no lar. Eu estava preparando, reunindo o material necessário para as tarefas dessa manhã, e eu tenho percebido que no movimento espírita há uma certa resistência quando se fala de culto no lar, culto do Evangelho no lar, culto cristão no lar, como se fosse a palavra culto algo que diminuísse a intenção da doutrina espírita de nos afastarmos do culto costumeiro que muitas vertentes do cristianismo realiza, embora nós não tenhamos a percepção de que uma palavra vai causar qualquer dano ao sentimento de quem quer que seja. Porque se nós formos analisar, Deus, na Bíblia, na Torá, né, que são os 5 livros de Moisés, do judaísmo, Deus se apresenta com 72 nomes. 72 nomes. Então, por que uma palavra vai causar tanto transtornos, né? Ah, não é culto no lar, é estudo do Evangelho. Não pode falar culto, que isso é denominação de outras correntes filosóficas cristãs. E a gente não pensa assim. O que mais nos induz ao caminho é o nosso desejo no bem, é o nosso querer fazer o certo diante do Evangelho, não diante das opiniões daqueles que estão ao nosso redor. Então eu prefiro falar o culto do Evangelho ou o culto cristão no lar, como Neio Lúcio nos trouxe, nessa página linda que abre o livro Jesus no Lar, que eu aconselho os irmãos a ter esse livro sempre à sua mão, porque é um manancial que o benfeitor Neio Lúcio nos traz do plano espiritual acerca das reuniões singelas que Jesus fazia na casa de Pedro, em Cafarnaum, nas noites em que ele tinha o tempo necessário para se reunir com os familiares de Pedro, os amigos, toda aquela comunidade
de Cafarnaum, que ia em busca das suas palavras, com o alimento da alma, que é o Evangelho de Jesus. Então, eu aconselho a todos a ter esse livro em casa e se prepare, porque é um livro muito emocionante, um livro que nos propõe assim uma reflexão acerca dos nossos atos do dia a dia, porque as perguntas que são feitas a Jesus nessas reuniões na casa de Pedro são perguntas do dia a dia. Não é pergunta transcendente de espíritos já de grande iluminação, já espíritos puros que se reúnem ao lado do Cristo para se alimentar das percepções de um Cristo. Não. É um homem comum, é o marido que não compreende a esposa, é o servidor que não compreende o patrão. São perguntas comuns que os próprios discípulos fazem ao mestre naquele convívio íntimo. Então essa é a finalidade desse livro. E quando nós falamos de culto do Evangelho no lar, nós estamos nos referindo à questão familiar. Como trazer para o nosso grupo familiar o hábito saudável de estudar o Evangelho, de poder estar reunidos em família por meia hora, 40 minutos, 20 minutos. Não existe na literatura espírita determinação de horário. Olha, o culto só pode ser feito em tanto tempo ou em tanto período. Não tem essa assertiva. Porque o Evangelho é um remédio que não tem contraindicação. Você pode usar do Evangelho de minuto a minuto. Aliás, o melhor seria nós utilizarmos o Evangelho como pílulas homeopáticas, mas no intervalo não maior do que 1 minuto. A todo minuto nós deveríamos reportarmos-nos intimamente ao Evangelho de Jesus, que nos auxiliará a nortear a nossa estrada aqui no planeta Terra. Porque o Evangelho, Jesus o trouxe, a Boa Nova, do Pai Celestial. Porque quando ele estava com os discípulos, já no final da sua jornada na Terra, e ele, após a ceia, ele fala para os discípulos: eu já não vos chamo de servos, mas de irmãos e de amigos. Tudo o que ouvi do meu Pai, eu vos ensinei. Então o Evangelho é de Deus, não é Evangelho de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não causa nenhum demérito, não. É apenas Jesus dizer, como ele nos fala constantemente, que ele veio para cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Então, o culto do Evangelho no lar é um alimento necessário em todos os momentos da nossa sociedade terrena. E hoje, em virtude dessa quarentena que estamos enfrentando, pelas dificuldades produzidas por um vírus, quanto mais nós nos reunirmos para o estudo do Evangelho, muito mais salutar será a nossa convivência familiar em busca de um equilíbrio, de uma harmonia, porque evidentemente não temos ainda condições de trazer o céu para a terra. Ainda não temos essa possibilidade. Mas diante do Evangelho, nós vamos buscar compreender as atitudes, às vezes intempestivas, né, de um dos membros da família, em busca de uma coerência, de um auxílio, de uma compreensão do grupo familiar. Então, e quando nós falamos de culto do Evangelho no lar, eu já tive a oportunidade de algumas pessoas falar que fazem o culto do Evangelho no lar após as 11 horas da noite, porque aí as crianças estão dormindo. Não é bem isso que a doutrina nos propõe, não. A doutrina nos propõe que nós incluamos as crianças no hábito do estudo do Evangelho, porque se aprender isso durante a fase da infância, da primeira infância, quando chegar na fase da adolescência ou da pré-adolescência, teremos mais facilidade de introduzi-los ao estudo do Evangelho.
E quando nós deixamos assim, não, é muito pequenininho, não vai entender nada. Isso se aplica se nós não soubéssemos da anterioridade da nossa existência espiritual. Ou seja, que a nossa vida espiritual, ela não inicia nessa existência em função do conhecimento da doutrina espírita. Nós somos espíritos imortais. E desde quando fomos criados, simples e ignorantes, como está na Gênese mosaica, nós iniciamos uma trajetória constante de progresso, de evolução, de conhecimento e de absorção de orientações. Então, quanto mais cedo apresentarmos o Evangelho aos nossos filhos, aos nossos netos, afilhados, sobrinhos, mais teremos a oportunidade de influir beneficamente na orientação desse espírito que o Senhor Deus nos confiou. Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os benfeitores da seguinte forma: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Responde os benfeitores: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Por que nós buscamos o apoio no Livro dos Espíritos nessa questão 208? Porque nós temos a responsabilidade com aqueles que o Senhor Deus nos oferece, com aqueles que o Senhor Deus coloca em nossas mãos como joias preciosas do seu tesouro pessoal, que são os filhos. Nós temos a responsabilidade de apresentar o Evangelho aos nossos filhos desde a mais tenra idade. Tem uma história que é atribuída ao Poverello de Assis, né, Francisco de Assis, que uma mãe, ao buscá-lo na caverna em que ele se abrigava, ela perguntou a Francisco quando que ela deveria falar de Jesus para o seu filho. E Francisco pergunta: qual a idade do menino? E ela fala: 12 anos, paizinho. E Francisco falou: estás 13 anos atrasada. Porque nós temos que iniciar a evangelização dos nossos filhos em nós mesmos, a começar de nós. Porque pai e mãe evangelizado vai infundir nos filhos a necessidade da evangelização. E não quer dizer, porque o pai e a mãe estão buscando a evangelização, que o filho já vai nascer evangelizado, porque não é assim não. Todos nós reencarnamos com a necessidade da autoevangelização, de buscarmos a evangelização em nome de Jesus, para que nós possamos cumprir a tarefa para a qual nós reencarnamos. E quando nós queremos ou colocamos que os filhos devem, por serem muito novos, não participar do culto do Evangelho no lar, é melhor, porque aí às vezes chora, às vezes briga, às vezes corre. Não é assim, não. Não é assim, não. Nós observamos nas casas espíritas que tem a evangelização infanto-juvenil, e nós conseguimos discernir com facilidade a criança que já frequenta as aulas de evangelização há muito tempo e aquelas que estão iniciando. Aquelas que estão iniciando normalmente correm para cá, para lá, brinca com um, implica com o outro, não tem uma certa disciplina no desenrolar da tarefa de evangelização. Já as crianças estão habituadas, não. Mesmo em reunião onde estão no meio de adultos, elas têm um comportamento diferenciado. O que isso vem a nos ensinar? Que independente do fator da criança, ela está absorvendo os ensinamentos que estão sendo passados ou não, o conceito de disciplina já é implantado nelas. Então, assim também nos nossos lares. A partir do momento em que nós vamos habituando os nossos filhos, aquelas crianças que estão sob nossa responsabilidade, a participar do Evangelho no lar, elas vão gradativamente se disciplinando com essa finalidade. Eu lembro, nessa existência, Deus me concedeu 4 filhas biológicas, né? E mais um filho
por afinidade, que é o Felipe. Mas eu lembro que quando eu iniciei o Evangelho no Lar, na minha casa, eu tinha duas filhas apenas, de duas primeiras, a Michele e a Gisele. E a Michele com 4 para 5 anos, Gisele com 1 ano e meio para 2. E era uma luta constante, porque a Michele queria fazer tudo menos ficar, claro, sentada para assistir o culto. Mas buscamos nos conscientizar que não, para nós adultos, a gente às vezes não consegue ficar sentado meia hora. Eu tiro por mim, que para que eu conseguisse ficar sentado, né, Ivana, numa palestra de 1 hora era torturante. Hoje, graças a Deus, eu estou melhorzinho. Eu já consigo ficar sentado e pode acreditar, de boca fechada. O que era também uma coisa até então inacreditável ou impossível da minha personalidade. Então, se nós adultos, às vezes, não temos essa facilidade, nós vemos que nas palestras que nós participamos, ou fazendo o estudo, ou recebendo as orientações, a gente olha assim, para um lado e para o outro, e vê pessoas um pouco desconfortáveis de estar ali, sentado ali, prestando atenção. E por que se para nós... porque eu tenho muita preocupação na cabeça. Tá bom, mas você já tem um ajuizamento de que você está ali com a finalidade de aprender. E por que a criança tem que estar estática? Não, a criança é uma responsabilidade que nos é concedida pelo Pai Celestial de reeducarmos aqueles que deseducamos em oportunidades passadas. Então, como nos diz os benfeitores, constitui uma tarefa uma missão de grande aspecto, orientar os filhos que Deus nos concede por empréstimo. E nessa orientação precisamos introduzir o Evangelho, o culto cristão no lar. Mas, Evaldo, eu moro sozinho ou sozinha. Eu não tenho marido, não tenho esposa, eu não tenho filhos. Eu vou fazer evangelho sozinha ou sozinho? Quem é que disse que nós estamos sozinhos? Jesus nos afirma: onde houver 2 ou mais reunidos em meu santo nome, eu estarei presente. Olha, nós somos espíritas. Nós sabemos da interferência do plano espiritual sobre o plano material. O nosso benfeitor Paulo de Tarso nos diz na carta aos Coríntios que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então, se somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, nenhum de nós está sozinho em circunstância alguma. E se quando Jesus nos propõe, e onde houver 2 ou mais reunidos em meu santo nome, eu estarei presente, Jesus, tendo a total consciência de que nós somos acompanhados periodicamente, permanentemente, por amigos ou não tão amigos espirituais, nós não estamos sozinhos. Porque Jesus não fala assim, onde houver 2 ou mais pessoas. Jesus não fala isso no Evangelho, não. Pode buscar aí no teu Evangelho. Jesus fala, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, essa afirmação de Jesus, ela se aplica ao plano material e ao plano espiritual. E se o meu propósito é sincero no bem do estudo, da análise das palavras de Jesus, jamais eu estarei sozinho. Lembra aquela... Eu não sou muito a favor desse poema, não, mas como imagem fica fácil de caracterizar aquele poema. Pegadas na areia, né? Aí o homem reclamando que pelas dificuldades que ele enfrentou na vida, ele teve que caminhar sozinho, porque olhou para trás e viu só 2 pegadas, e no poema o autor fala que era Jesus que carregava ele no colo. Nós temos sirineus permanentes ao nosso lado, são os amigos espirituais, pode dar o nome de protetor, de mentor, anjo da guarda, eles não vão ficar aborrecidos não com a denominação que dermos a eles não, mas nos acompanham como pais zelosos pelo desejo de nos ver caminhar para frente e para o alto. Então, mesmo que você more sozinho, mesmo que por qualquer conjectura você não possa estar reunido com um grupo de pessoas, o Evangelho no lar é de grande, mas de grande importância. Porque Emmanuel fala assim para a gente, se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. E Emmanuel fala, o lar.
Ele não fala que tem que ser um lar cheio de pessoas, não. Cheio de irmãos na matéria, não. Não é isso, não. Então, a visão de que nós estando sozinhos em casa, ou mesmo, como às vezes acontece, que o grupo familiar ainda não se interessa pela prática do evangelho, do culto do cristão no lar, isso não nos tira a responsabilidade de realizarmos essa tarefa. Tem uma história que consta de tantas histórias do Chico, né, que essa fala do assunto, e eu sempre achei muito interessante essa visão de Chico, ainda no plano material, né? Um homem chegou perto dele em Uberaba e disse que a vida familiar dele estava um transtorno enorme. Ele não compreendia a esposa, que por sua vez também não entendia as suas posições, os filhos adolescentes naquela fase de rebeldia. E toda vez que ele saía de casa para ir ao centro assistir uma palestra, assistir um estudo, era uma brigaiada em casa danada, porque a esposa não compreendia aquela decisão dele. Então, ele perguntando a Chico o que ele deveria fazer, que ele já não tinha mais o que falar. Tudo que ele falava acabava discutindo, brigando, e Chico fala para ele: você faz o estudo do Evangelho no lar, meu irmão? E o homem falou assim: não, Chico, eu não faço, porque se eu não consigo falar nem do livro, de uma pergunta do Livro dos Espíritos, imagina falar do Evangelho dentro de casa. Aí o Chico falou: não, você tem que introduzir o Evangelho na sua casa. Aí o Chico falou para ele, orientou ele, né? Escolhe um dia na semana, um horário fixo da semana. Isso aí são duas questões que a gente deve abordar com muita seriedade. Escolher um dia. Um dia. Não há restrição se você quiser fazer o Evangelho no lar todos os dias, tá bom? Pode fazer. E seria muito melhor fazer. Mas escolha um dia na semana, para você poder se reunir para fazer o Evangelho no lar. Um dia e uma hora específica. Se você marcou, por exemplo, eu conheço, tem amigos meus que fazem o Evangelho 6 horas da manhã. De uma terça-feira. Onde está a dificuldade disso? Nenhuma. Até porque o plano espiritual ele interage com a gente permanentemente, não num determinado horário do dia. Mas temos que ter a disciplina do dia e do horário. Ah, mas por quê? Porque se passar do horário fica feio? Não, não é que fica feio. É que nós mostramos que não somos disciplinados quando não estabelecemos o início de uma atividade com horário pré-determinado. É questão de disciplina. Então, se eu sei, aqui na minha casa, o estudo do Evangelho é às quintas-feiras, 21h30. Então, 21 horas e 25 minutos, eu não estou com mais nenhuma atividade para realizar. Eu já estou sentado, me preparando. Eu, particularmente, gosto de meia hora antes colocar uma música suave, de cunho evangélico, doutrinário, para ir ambientando a minha casa, a minha família, para aquela atividade. Não é aconselhável que você vai fazer o culto e desligue a televisão 2 minutos para começar o estudo do Evangelho no lar. Isso daí não é aconselhável. Por quê? Porque nós precisamos de uma ambiência espiritual para realizarmos a nossa tarefa. Então, o ideal é que, evidentemente, que nós já acordássemos nos preparando para a atividade do estudo do Evangelho no lar. O ideal seria isso. Mas também não podemos fazer exigência de tamanha monta porque não temos ainda essa possibilidade. Mas será que a gente não consegue, meia hora ou 15 minutos antes, desligar a televisão, se possível, né? Hoje em dia é mais complicado, eu reconheço reconheço comigo mesmo, de desligar o celular pelo menos 15 minutos antes de começar o estudo do Evangelho, ou então utilizar o celular para botar uma música mais suave, uma música mais condizente com o objetivo que nós vamos realizar, mas não nos atermos a questões da sociedade que nos rodeia, seja com dificuldade em relação à criminalidade, à política, ou mesmo essa situação atual que nós estamos vivenciando, trazendo vibrações negativas para a nossa residência, e depois a gente vai encontrar dificuldade de nos conectar com o plano espiritual para fazermos o estudo do Evangelho no lar. Então, o Chico orientando o irmão que ele deveria escolher um dia
e um horário. E o irmão falou que tinha muita dificuldade em relação ao horário, em virtude de quê? De que a esposa gostava de ver a televisão, novela ou jornal. Os filhos queriam ficar nos seus quartos, vendo também as suas programações, ou no videogame, fazendo aquilo que que fosse mais interessante para eles. Então, o que Chico orienta ele, meu irmão? Você começa. Se acaso os filhos não quiserem colaborar com você, nem a esposa, a companheira, você faz sozinho, no seu silêncio. E passou um período de um mês, o homem voltou e falou assim, olha, Chico, a coisa ficou pior do que estava. Porque eu decidi fazer o estudo do Evangelho às quartas-feiras, 8 horas da noite. Chico, a primeira quarta-feira foi uma encrenca lá em casa. Eu pedi à esposa para diminuir o volume da televisão, para eu poder fazer o estudo. Ela aumentou mais. Pedi os meninos para gritar menos na hora do jogo deles lá no videogame. Aí que eles aumentaram a algazarra. Olha, Chico, está impossível de fazer o estudo do Evangelho na minha casa. Aí o Chico falou assim, meu filho, se a gente não pode mudar as pessoas, vamos mudar nós mesmos, né? Então você vai fazer o seguinte, 8 horas da noite, às quarta-feira? Chico. Você vai chegar, quando faltar assim, 5 minutos para as 8, você vai pegar um copo d'água, vai levar para dentro do banheiro, fecha a porta, pega o Evangelho, abre e durante 10 minutos você fica lá dentro, lendo o Evangelho, refletindo sobre aquilo que está no Evangelho, por 10 minutos. Dentro do banheiro, Chico? Dentro do banheiro, meu filho. Ali você não fica sozinho, ninguém fica interferindo. Está lá a companheira assistindo a novela dela, tá os meninos lá no joguinho deles, você não vai estar incomodando incomodando ninguém. 10 minutos dentro do banheiro você assistindo lá, lendo o teu Evangelho, refletindo sobre a página que você leu. Aí ele, tá bom, né, Chico? Você mandou, né? Falou, eu vou. E ele passou a fazer isso. Toda quarta-feira, 5 para as 8, ele pegava um copo, levava para dentro do banheiro, com o Evangelho, sentava, lia em voz baixa, ficava refletindo. Passado 1 ano, não foi um mês, 1 ano, ele fazendo o Evangelho dentro do banheiro, quando deu 5 para as 8, que ele foi abrir a porta do banheiro, o filho mais novo falou assim, pai, vem ler esse livro aqui fora. Aí o pai falou, não, filho, vocês estão aí entretidos, mamãe está vendo televisão, você está lá no joguinho de vocês, papai vai aqui rapidinho. Aí o filho falou assim, não, pai, a mamãe desligou a televisão já, e nós também já desligamos o videogame, vem ler aqui com a gente, pai. Aí ele saiu do banheiro naquele misto de alegria, de emoção, sentou à mesa com a família para fazer o culto cristão no lar. 1 ano fazendo o estudo do Evangelho dentro do banheiro por 10 minutos. A gente perde a paciência, às vezes, com 2 semanas. Não tem condição de fazer o estudo do Evangelho aqui em casa, não, que isso? É uma algazarra, uma gritaria, porque apenas o exemplo aqui esclarece. É o exemplo que vai, o nosso exemplo de paciência, de compreensão, de amorosidade, é que nós vamos realizando as transformações íntimas e aqueles que estão ao nosso lado vão percebendo. Quantas vezes nós não fazemos o estudo do Evangelho sozinho? Às vezes, eu fazia. As minhas filhas já algumas casadas, né? E aqui eram solteiras, tinham lá as suas atividades. Eu fazia, eu e os meus 2 cachorros. É verdade que às vezes eles dormiam, não dava muita atenção não, mas estavam lá presentes comigo, lá assistindo naquele momento o estudo do Evangelho. Então o Evangelho é perseverança no bem. Não é esperar a família estar congraçada em torno de uma mesa para fazer o estudo do Evangelho que a gente vai começar a fazer. Não é assim não. Porque como nós lemos na página inicial de Neio Lúcio, Jesus nos orienta, através das palavras de Pedro, que se você pega madeira bruta e você não taca lá o serrote, o formão, a enxó,
um martelo, você não vai colocar aquela madeira em condições de uso que beneficie a todos. Assim também é o Evangelho na vida da gente. Enquanto a gente não entender que temos que primeiro moldar o nosso coração para absorvermos o Evangelho, não temos a menor condição de levar a palavra de Jesus influindo ou querendo influir, impor ao semelhante aquilo que a gente ainda não consegue. Nós temos a responsabilidade de falar do Evangelho permanentemente. Além, é lógico, que nós não exercemos nenhum milésimo daquilo que o Evangelho nos propõe. Agora, quando falamos para o Evangelho, eu costumo sempre falar isso, nas vezes que eu vou fazer algum estudo fisicamente em algumas casas. Jesus, através do Pai Celestial, ao moldar o corpo humano que habitaria nós espíritos aqui na Terra, na anatomia humana, terrena, ele colocou a gente com uma boca e duas orelhas. No meu caso, a orelha, gente, é grandona. Então, tudo que eu falo para o outro, eu sou o primeiro a ouvir. É como a Ivana, às vezes a gente conversa aqui, a necessidade da coerência. Porque é muito fácil eu falar assim, olha, você tem que fazer o culto do Evangelho no lar de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito não serve não, gente. Não é de qualquer jeito, não. É com carinho, com amor, com dedicação, com seriedade, com respeito àqueles que vêm espiritualmente assistir ao nosso culto. Ou vocês acham que tanto aqui na minha casa, nesse momento, como na residência de vocês, não existe centenas de milhares de espíritos acompanhando a nossa conversa, o nosso raciocínio? Voltamos ao que Paulo de Tarso nos fala, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas, nós não sabemos qual a qualidade delas. Eu tenho uma outra história, eu gosto muito de história, né? Que ela fixa melhor o ensinamento na nossa mente, a gente grava por mais tempo. Essa questão de que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha e baseado naquilo que nós pensamos é quem nós atraímos para junto de nós, conta lá Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que Chico estava indo para trabalhar no armazém do seu José Felizário, e Chico andava cerca de 40 minutos da sua casa até o armazém. E ele ia por uma trilha, por um caminho, que era já corriqueira aquela passagem. Ele ia naquele caminho e ao longe ele viu a casa de uma irmã que estava na janela, e ele falou, a dona fulana vai querer dar um dedo de prosa e eu já estou atrasado. E quando foi chegando perto, aí a senhora falou, menino Chico, estou esperando você passar aqui desde 4 horas da manhã. Aí Chico, minha irmã, mas eu estou com um horário apertado, tem que abrir o armazém. Na volta eu falo com a senhora, ela, não, Chico, eu estou precisada muito de falar com você, que ontem eu estive lá na reunião, você me deu um papel com as letrinhas lá do remédio que eu tenho que fazer, porque o Chico fazia o receituário, Dr. Bezerra ditava para o Chico o receituário, né? Então, ela falou, aí o Chico falou, minha irmã, aí Chico ouviu assim, de irmã, não atende a irmã. Aí Chico parou, né? Foi atender, a irmã não mandou, aí ela mostrou o papel, era uma receita de chá. E o Chico falou assim, olha, minha irmã, é um chazinho que a irmã tem que fazer, você tem na sua casa, aqui no quintal, essas ervas? Tenho sim, Chico, então faz o chá, toma de manhã, na hora do almoço. E à noite, depois do jantar, você toma um chazinho, tá bom? Ela, Chico, muito obrigado, menino. E Chico foi andando uns 50, 100 metros adiante. Emmanuel falou assim, Chico, olha para trás. Quando o Chico olha para trás, tá a senhora na janela dando teloguinho para ele, assim, com aquele sorrisinho. E Chico viu que saiu dela uma massa branca com pontos de luz e veio na sua direção tão rápido, envolveu ele e ele teve aquele bem-estar, aquela alegria interna, aquela satisfação. Aí Emmanuel falou assim, olha, Chico, ela desejou que você fosse na paz de Deus. Aí Chico, todo feliz, aí Emmanuel falou assim, Chico, mas se você não para atender e ela deseja que o diabo te carregue, o que vem para junto de você?
Então, nós temos temos que analisar que os nossos pensamentos atrairão para junto de nós a nuvem de testemunha que Paulo fala. Mas Paulo de Tarso não fala que é uma nuvem branquinha cheia de ponto luminoso ou uma nuvem escura, que nem aquela da família Adams, que fica em cima da casa deles permanentemente. Isso daí é fruto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos mais íntimos. Então, na hora que nós vamos nos preparar para o culto, nós temos que buscar uma harmonização. Mas, Evaldo, tem dia que não dá. Porque, sabe, tem dia que no dia do culto, eu me desentendo com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, o clima fica horrível. Mas Jesus veio para quem? Para os sãos ou para os doentes? Nós somos os doentes da alma, que necessitamos do Evangelho de Jesus, que cura a nossa alma. Então, se eu tive, por invigilância, uma discussão com a minha esposa, com meus filhos, com meu marido, com meu vizinho, no dia do culto ou momentos antes do culto, eu tenho que fazer uma reflexão e buscar uma transformação íntima dos meus instintos. Porque o que Kardec nos orienta? Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Então, se nós formos esperar, a nossa família está harmonizada, está uma compreensão, um nível de compreensão lindo e maravilhoso para realizarmos o culto do cristão no lar, gente, no meu caso em particular, vai demorar bastante séculos, bastante existência, para que eu alcance esse nível de harmonia. Porque Jesus nos fala categoricamente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Jesus não pede que nós estejamos harmonizados na prática do bem constante para ir em busca do seu regaço amoroso. Não é não. Jesus nos quer na sua direção da forma que nós conseguimos ainda estar, com as nossas dicotomias, com as nossas dualidades. Então, o estudo, a busca do culto cristão no lar, do estudo do Evangelho no lar, no culto do Evangelho no lar, a forma como os irmãos queiram especificar, ela tem que ser no sentido da minha disposição de mudança, de aprender, de estruturar a minha vida à base do Evangelho e não querer que o Evangelho se adeque à minha vida, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Jesus veio nos trazer ensinamentos para que nós nos transformemos em novas criaturas, mas não pela simbologia de atos exteriores, é interno, é dentro do nosso coração. Mas como é que então eu vou fazer o estudo do Evangelho no lar, o culto cristão no lar? Nós vimos na página de Neio Lúcio que as ações são as mais simples possíveis. Não há necessidade de rituais. Quem queira fazer rituais, nós entendemos e respeitamos, mas não são necessários rituais. Tá? Há algum tempo atrás, eu tinha dificuldade desse entendimento. Eu era muito apegado a determinados rituais e a gente tem que aprender com aqueles que sabem o que nos ensinar. Né? E os benfeitores falam que basta a gente estar em família, o objetivo de estudar o Evangelho. Agora, se puder ficar em torno de uma mesa, melhor, mais confortável se torna para colocar livro, colocar uma jarra com água. Né? Agora, se eu tiver adoentado, se eu tiver acamado, então eu não participo do culto do Evangelho, não, a minha família pode ir para o quarto, se sentar ao lado da minha cama e fazermos o estudo do Evangelho na cama. Ah, não, mas olha só, eu estou com uma ocupação que não tem como eu parar nesse momento. Então a gente se reúne em torno daquele que está com aquela ocupação, com aquela responsabilidade, e fazemos o estudo do Evangelho em torno da pessoa. Agora, não há nenhum impedimento de sentar ou numa mesa, ou a cadeira à mesa, ou mesmo num sofá, dependendo do número de pessoas. Não há impedimento de fazer isso. Então, vamos buscar também um comportamento disciplinar. E aí,
reunir o grupo, ou estar sozinho, como o nosso irmão do caso do banheiro que eu contei, que para mim foi de grande importância esse ensinamento que Chico deu a esse irmão. Mas não há nenhum impedimento, estão todos concordes de que pode ser feito em torno de uma mesa, num momento fraterno, de união, de bem-querer. Aí pega uma jarra, ou mesmo um copo grande com água, com copos menores, pode ser copinho de plástico, não tem problema nenhum, copo de vidro, a expressão, o que vai ser o copo não tem grande importância não. E se reúne, faz-se normalmente, escolhe-se uma página de abertura. E nessa página, com texto curto, não é a página com texto muito longo, porque dispersa a mente com facilidade, mas com textos curtos, nós sugerimos sempre a série Fonte Viva de Emmanuel, que é o livro Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Palavras de Vida Eterna, se eu não me engano. Eu sei que são 5 obras, tá? A Maristela, depois ela bota a lista ali para mim, porque ela guarda com mais facilidade as 5 obras. Escolhe-se uma página, pode ser lida sequencialmente ou aleatoriamente. Eu não gosto da palavra casualmente, porque os benfeitores nos dizem que não existe o acaso. Podemos abrir aleatoriamente na nossa vontade, mas direcionada pelo plano espiritual, que normalmente é uma página que vai ao encontro do texto que irá ser estudado naquela noite. Ceifa de Luz. Obrigado, Maristela. Então, abre-se uma página, faz-se uma leitura curta, faz-se uma prece singela, não precisa usar palavras difíceis, aquela prece que sai do âmago do nosso coração, como se nós estivéssemos falando com o nosso pai, a nossa mãe, na intimidade do nosso ser, a prece, e dar por início o estudo do culto cristão no lar. Normalmente, se é estudo do Evangelho no lar, nós vamos fazer o estudo, no caso nosso, participante da doutrina espírita, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se um irmão que não tem a associação com a doutrina espírita, ele pega a Bíblia, o Evangelho, os 4 evangelistas, mais Atos dos Apóstolos, as cartas dos discípulos, as cartas de Paulo, e pode abrir também o Evangelho, a Bíblia, e se ler um trecho, um versículo, e dali tirar o comentário que for pertinente naquela noite. Não há a obrigatoriedade de que só pode ser se for no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Não. E se o irmão não é adepto da doutrina espírita, mas quer fazer o culto cristão no lar, ele não vai poder fazer? Não, pode sim. Evidentemente que pode. Então, pega o Evangelho ou lê, faça a leitura sequencial do Evangelho, desde a introdução, não é para pular a introdução, não, é desde a introdução, porque tem gente que não gosta da introdução, né? Mas a introdução é a forma como o livro vai ser apresentado para o leitor. E no caso das obras espíritas, a introdução tem um cunho de entendimento que é uma coisa absurda, né? E no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução de Kardec é uma aula de conhecimento do objetivo da obra. Lê-se um trecho, eu sempre busco orientar que é ler um tópico, um item, ou, se houver possibilidade, apenas um parágrafo. Porque o que às vezes eu observo, em cada início de capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma citação de um feito ou de um ato de Jesus, não é? E tem pessoas que lê aquilo direto e já entra no texto. Gente, o estudo é o culto cristão no lar, é o estudo do Evangelho no lar. Então nós temos que nos ater àquilo que o Evangelho nos propõe, que Jesus nos propõe com as suas palavras e seus exemplos. O que vem o texto depois é o entendimento de Kardec acerca daquele assunto, mas nós não estamos proibidos de fazer as nossas reflexões em relação àquele texto do Evangelho que está citado ali, não. Então, por isso que eu falo que eu gosto de fazer item por item. Que aí no item 1 é uma citação do Evangelho, vamos analisar aquela citação do Evangelho. Temos obras complementares hoje da doutrina que nos favorecem.
Emmanuel, o nosso irmão Saulo, da Federação Espírita Brasileira, compilou uma série de obras, né, comentários do Evangelho segundo Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel. Ele comenta o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, as cartas apostólicas, as cartas de Paulo. Ele comenta tudo. São 7 volumes, não que eu estou dizendo que tem que comprar todos os livros, não. Mas nós temos em cada citação do Evangelho de Jesus, temos um comentário do Emmanuel, e manancial de estudos de uma forma absurda. Então todos nós temos a oportunidade de pegar o Evangelho, pegar as obras complementares, dar uma abrangência no ensinamento que Jesus veio nos trazer através da percepção do benfeitor Emmanuel. Então, fez a leitura do Evangelho, busca-se a opinião daqueles participantes, faz-se uma prece de agradecimento, pede ao plano espiritual a lenificar a água, fluidificar a água que está sobre a mesa. O Sandro vai acabar querendo brigar comigo, o Sandro lá do irmão samaritano, porque já está terminando o horário e eu não falo da água fluidificada. Mas, Sandro, você me perdoa, meu irmão, mas é que o assunto do culto do Evangelho no lar, ele é tão abrangente e hoje em dia é tão necessário que a gente se reúna em família para fazer o estudo do Evangelho, para que a gente possa pacificar os nossos corações para enfrentar as nossas vicissitudes da vida física, que a água fluidificada, como eu falei na semana retrasada, ela tem uma importância enorme. E, assim, se os irmãos me permitem, eu indicaria para os irmãos ler o capítulo 10 do livro Nosso Lar, que trata justamente no Bosque das Águas, onde Lísias vai conversar com o André Luiz a respeito da importância da água. Tá? Depois vou disponibilizar na minha página do Facebook esse capítulo 10, para que cada um, tendo a oportunidade, faça a leitura, que às vezes o irmão não tem um livro em casa, não tem... Online gratuito? Tem, pode baixar o livro na internet e ver o filme, né? Maristela, a água fluidificada vai ficar como promessa. Eu prometo que eu vou cumprir essa promessa o mais rápido possível, tá bom? Mas o assunto do culto do Evangelho no lar, nesse momento que nós estamos atravessando, ele é de uma importância tão grande, mas tão grande, que à medida que a gente se reúne em família para fazer o culto cristão no lar, nós estamos nos favorecendo com a calma, com a confiança, com a renovação da nossa fé nas palavras de Jesus, para que nós possamos, reunidos, enfrentar as dificuldades que nós estamos tendo nesses momentos. Então, meus irmãos, não existe, eu repito, exigência de que o culto do Evangelho no lar, ele seja de 1 hora, de 30 minutos, 40 minutos. Não tem essa especificação, não. Porque a espiritualidade, ela se programa de acordo com a nossa disponibilidade. Um amigo espiritual, ele sempre nos diz que o plano espiritual aguarda a nossa disponibilidade. As possibilidades de realização são deles. Agora, a disponibilidade tem que ser nossa. Então, se eu me disponho a fazer o estudo do Evangelho uma vez por semana na minha casa, a tal hora e até tal hora, então eu faço naquela programação que eu me prontifiquei a realizar. Agora, repito, eu moro sozinho, eu moro sozinha. Fisicamente você mora sozinho, sozinha, mas espiritualmente estamos sempre acompanhados. E se você conseguir, todo dia de manhã, quando você acordar, antes de sair para a sua tarefa, trabalho, escola, ou seja o que for, se você tiver o hábito de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente, ler um pequeno trecho, um parágrafo que seja, para iniciar o teu dia de trabalho, refletindo no decorrer do dia sobre o texto lido, você vai ver como aquilo vai dar calma às nossas ações, às nossas percepções, para que nós sejamos portadores da paz que Jesus nos deseja. Todos nós caminhamos
indefinidamente para os braços de Jesus, mesmo aqueles que ainda não reconhecem em Jesus o nosso governador, o nosso guia e modelo. Mas nós somos companheiros em direção. Quando eu li uma frase tão bonita, que nós somos como rios, que nos dirigimos para o mar, que é Jesus, com seu amor infinito por todos nós. Então, a prática do culto cristão no lar, do culto do evangelho no lar, o estudo do evangelho no lar, é uma prática que nós deveremos implementar o quanto antes na nossa casa. Não se preocupe com a quantidade de pessoas que participarão, ou se todos estarão ali atentos às orientações que são buscadas através da orientação, porque tem um ditado bem mineiro, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tem uma mensagem de uma benfeitora espiritual que ela fala assim pra gente: as gotículas de amor de Jesus, caindo consistentemente na dureza dos nossos corações, há de fazer um poço de amor em cada um de nós. Então, se eu ainda tenho a dificuldade de implementar o culto do Evangelho no lar na minha casa, eu vou lá para dentro do banheiro, que nem o Chico falou, ou para dentro de um outro cômodo, e faço ali, até que o ambiente seja propício de eu congraçar toda a família ao redor de mim. Agradeço a paciência dos irmãos, de poder estar comigo aqui nessas reflexões tão pessoais, tão íntimas, mas tão doutrinárias que nós buscamos. E nós sabemos que a partir do momento que o meu desejo no bem ele é intenso e interno, a espiritualidade não faltará com a colaboração. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer uma prece final de agradecimento para que nós reportemos a Jesus as bênçãos que Ele nos emana a cada dia, a cada momento. Senhor Jesus, te agradecemos, Mestre, e sentimos a Tua presença em nossos lares, através desses benfeitores amigos que insistentemente nos amparam diante das nossas dificuldades. Permita, Senhor, que cada copo d'água que esteja postado sobre a mesa receba de Teu olhar misericordioso as benesses espirituais que tanto necessitamos. Ampara os nossos corações, refrigera nossas almas, fortalece o nosso espírito para que a nossa caminhada em Tua direção, Jesus, seja feita com coragem, com persistência, com amor e com humildade. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus. Obrigado, Sandro. Obrigado, amigos. Que Jesus nos abençoe. E também te amo, filha. Minha filha está dizendo que me ama e o meu amor é imenso com as graças de Deus. Bom dia para nós.